Há muito tempo que não damos uma olhada no Monsterverse para saber como estão as coisas com Godzilla e Kong. E a propósito, a franquia está ganhando força e desenvolvendo paralelamente vários projetos independentes de uma só vez. Outro dia, a Toho lançou um teaser da continuação do oscarizado Godzilla Minus One, que revela o desenvolvimento futuro da trama e dá dicas sobre o vilão principal. A segunda temporada de Monarch está se preparando para o lançamento e Godzilla vs Kong concebeu um projeto incrivelmente grandioso e, acidentalmente, revelou o enredo. Portanto, nos próximos minutos, veremos o que está acontecendo no Monsterverse e quando esperar a continuação de todos os projetos anunciados. Vamos começar, talvez, com a série Monarch Legado de Monstros, cujas filmagens foram concluídas ainda na primavera, mas a data de lançamento ainda não foi oficialmente anunciada. Muito provavelmente veremos a continuação não antes da primeira metade do próximo ano, embora anteriormente se supusesse que ela sairia em novembro deste ano, como aconteceu com a primeira. Tudo se deve ao grande volume de trabalho com computação gráfica, porque, ao contrário da maioria das séries, Monarch coloca nisso o foco principal. Para ser justo, vale dizer que a série não foi um sucesso estrondoso para o estúdio, mas ao mesmo tempo mostrou um interesse seguro do público e potencial para a expansão da franquia. O final da primeira temporada alcançou cronologicamente os eventos do filme Godzilla Rei dos Monstros, mas, graças aos saltos temporais, a trama pode seguir em qualquer direção. Ficou sabido que o titã central da segunda temporada será Kong, enquanto na primeira tudo girava em torno de Godzilla. Ao mesmo tempo, a série é interessante, principalmente porque preenche as lacunas na história geral e a complementa com novos detalhes. Por exemplo, quando o subtítulo do próximo filme se tornou conhecido, os fãs descobriram que Monarch já tinha conseguido deixar pistas sobre o vilão principal. Isso aconteceu no quarto episódio, quando a Dr. Barnes ligou para o quartel-general da organização e falou sobre a semelhança entre a energia dos buracos negros e a passagem para a Terra Oca. Considerando que o próximo filme da série se chamará Supernova, é óbvio que o novo vilão usará energia cósmica, ou ele próprio será oriundo do espaço. E ele chegará à Terra através de portais já existentes, porque apenas 5% das passagens do número total estão mapeadas. É exatamente por isso que Monarch é interessante, porque deixa muitos pequenos detalhes e mostra como tudo funciona do outro lado. Portanto, aguardamos a segunda temporada antes do lançamento de Supernova. Quanto à nova parte de Godzilla vs Kong, aqui também aparecem cada vez mais detalhes. Por exemplo, recentemente, um operador da equipe de produção postou uma foto das filmagens, na qual há um momento muito curioso. Os usuários das redes sociais distinguiram rapidamente o contorno de uma criatura alada de 4 patas, com um raio ao fundo. Ele parece exatamente com o monstro conhecido como o Grifo. É um kaiju alienígena que deveria ter sido o principal oponente de Godzilla no filme de 96, que nunca foi lançado. No entanto, o roteiro estava completamente pronto e há muito tempo já está disponível na internet. A fita focava em Godzilla como vilão, mas continha também outros monstros. O Grifo foi totalmente desenvolvido e projetado como um monstro alado com corpo de puma, com garras dianteiras maciças e cascos afiados. No roteiro, ele figurava como uma arma biológica desenvolvida por uma raça alienígena e enviada à Terra para destruir toda a vida nela. Ele chegou ao planeta em um meteoro e adotou o material genético de vários animais terrestres para criar sua forma final. E ele também podia disparar raios das asas e foi concebido como uma variação do Rei Ghidorah, um oponente bastante sério vindo do espaço. Além disso, a foto do operador foi postada do estado de Utah, onde, no roteiro, o meteoro com o Grifo caía. O fato de ele chegar à Terra em um meteoro confirma a ligação entre o subtítulo Supernova e o vilão cósmico. O Grifo pode ser da mesma raça alienígena que Ghidorah, o que explica seus ataques e estrutura corporal semelhantes. As opiniões dos fãs a esse respeito dividiram-se, porque o subtítulo da próxima parte remete mais ao Space Godzilla. Pelo menos essa é a paralela mais óbvia e que se impõe. Space Godzilla era um sósia com habilidades aprimoradas que o tornavam muito mais forte. Externamente, ele era sensivelmente maior e tinha enormes cristais nos ombros que podiam liberar energia. Além disso, ele tinha habilidades telecinéticas. E, no geral, ele era considerado, bem, um vilão forte demais. E o principal argumento a favor de sua aparição é a história de sua origem. O fato é que as células de Godzilla foram parar no espaço por causa de outros titãs e caíram em um buraco negro, onde se transformaram em um clone maligno aprimorado.
A energia dos portais e a energia dos buracos negros são semelhantes em sua assinatura. Além disso, o subtítulo Supernova indica claramente que o próximo oponente será oriundo do espaço. Por outro lado, já vimos o Mechagodzilla, e introduzir mais um oponente semelhante, apenas vindo do espaço, soa como repetição. Sob essa luz, o grifo parece mais vantajoso e as conexões lógicas realmente apontam para sua aparição. A verdade, aparentemente, será revelada com o lançamento do trailer da história. No entanto, mesmo ele não garante que veremos todos os titãs e alguém será mantido em segredo até o próprio lançamento do filme. A estreia, aliás, está agendada para março de 2027, portanto, ainda há 1 ano e meio para esperar. Mas além da versão hollywoodiana de Godzilla, existem outras. Estamos falando, claro, da continuação do sucesso japonês, que inesperadamente conquistou os espectadores com um orçamento modesto de 15 milhões de dólares e ganhou um Oscar. Há 2 anos, a Toho voltou às raízes da franquia e lançou o filme de Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One. Não era parte do universo hollywoodiano, mas uma história local com o ataque do lagarto ao Japão após a Segunda Guerra Mundial. Agora, o estúdio lançou um teaser com pouca informação, no qual mostrou apenas o título da continuação, que soa como Minus Zero. Pareceria que não há nada demais nisso. No entanto, os fãs da franquia adivinharam imediatamente qual caminho a continuação seguirá. A equipe de produção, que diga-se de passagem voltou com a mesma composição, seguiu por uma estrada já comprovada e não inventou títulos complexos. Do ponto de vista da matemática, menos zero é, a princípio, impossível. Zero não pode ser nem negativo nem positivo. No entanto, na computação, o zero negativo é usado para um número que é menor, mas foi arredondado. Ao mesmo tempo, o menos indica que ele ainda está abaixo de zero. Mantendo isso em mente, o subtítulo da continuação começa a fazer sentido. O título Minus One foi escolhido para refletir que o Japão, como país, já estava no zero após a Segunda Guerra Mundial. Ao redor havia devastação, caos, declínio econômico e um humor correspondente na sociedade. A aparição de Godzilla e a destruição subsequente tornaram as condições ainda piores. Por isso, no filme, foi usada a ideia com o menos. A decisão da continuação de usar Minus Zero reflete como o país se recupera após os eventos do primeiro filme. Se o Japão estava no nível -1 após o ataque inicial de Godzilla, a aplicação da mesma lógica com menos zero sugere que, desta vez, sua condição melhorou, mas ainda não está prosperando. Com o mesmo sucesso, poderiam ter chamado a continuação de -2, enfatizando assim o declínio, mas, ainda assim, o curso foi definido para a recuperação. No momento, não está confirmado quanto tempo se passa entre os filmes, mas, muito provavelmente, o salto temporal será pequeno. Além disso, o título insinua a aparição de Ghidorah no filme. O diretor já havia insinuado anteriormente que a continuação incluiria outros kaiju icônicos. Para Godzilla, essa seria uma escolha digna de oponente para lutar pelo status de Rei dos Monstros. Em 60 anos de existência, Ghidorah teve muitos apelidos. Um deles soava como Monstro Zero, ou seja, zero. Portanto, o uso do subtítulo Minus no título deixa inequivocamente claro que o oponente de Godzilla será um dos vilões mais icônicos da franquia. Após aparecer no Monsterverse, a maioria dos espectadores conhece esse dragão de 3 cabeças como um alienígena enviado para destruir a Terra. Mas ele também foi apresentado como o guardião de uma dimensão alternativa em versões posteriores. Qual caminho os roteiristas japoneses escolherão ainda não está claro, embora, em qualquer caso, será algo mais pé no chão. Além disso, fontes dizem que está em desenvolvimento mais um projeto sem nome, cuja ação se passa no Sudeste Asiático. Não se sabe se ele se tornará parte do universo cinematográfico de Hollywood ou da versão japonesa, mas o fato em si fala do aumento do interesse pela franquia e do trabalho em diferentes direções. Além disso, os monstros sentem-se muito bem não só no cinema e na televisão. Nos quadrinhos também acontece muita coisa interessante. Por exemplo, recentemente, Godzilla, na forma em que o conhecemos, morreu. Mas como é fácil adivinhar, apenas temporariamente porque logo ele foi revivido. Como observam os autores, agora o Rei dos Monstros transformou-se devido à energia Kaiser. Graças a isso, ele tornou-se mais poderoso do que nunca. De certa forma, isso é semelhante ao renascimento de Gandalf, o cinzento em branco. Parece que o personagem é o mesmo, mas as mudanças e a força são colossais. Não é garantido que isso migrará para o cinema.
Embora em um novo império algo semelhante já tenha acontecido, quando Godzilla absorveu a energia de outros titãs para renovação e fortalecimento. Como podem ver, o Monsterverse sente-se muito bem. Filmes, uma série, eventos globais nos quadrinhos e trabalho em várias direções ao mesmo tempo. Nos próximos anos, não precisam se preocupar que a franquia desapareça. Claro, cedo ou tarde as ideias acabarão, e após algum tempo a questão do reboot se tornará relevante, mas esse momento ainda está longe. Enquanto isso, compartilhem nos comentários se gostaram de Godzilla Minus One ou se ele não se compara de jeito nenhum com um filme hollywoodiano de grande escala, e o que acham do novo vilão. Será uma versão cósmica de Godzilla ou, afinal, estão preparando uma surpresa para nós? Por hoje é tudo, amigos. Vemo-nos em novos vídeos muito em breve.